Olá, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo do CDC, vamos, portanto, a partir de agora, falar das práticas comerciais, tudo bem? Então, nós aqui, como estamos tratando de um curso bem sucinto, vamos bater unicamente em cima daqueles artigos que sempre são cobrados com relação a essa temática, perfeito? Veja, dentro do universo de práticas comerciais, a incisão maior que nós temos no CDC é a publicidade. E a publicidade, meus queridos, ela pode ser conceituada como sendo um anúncio vinculado em qualquer meio de comunicação, rádio, TV, perfis de Instagram e assim sucessivamente, com a finalidade de atrair o consumidor para um ato de consumo. Seja um ato de consumo de impulsão, então o consumidor vê e sem racionalizar, sem raciocinar, ele é impulsionado àquele ato de consumo, seja até mesmo para atos de consumo consciente, com relação àqueles atos em que o consumidor, ele, antes de adquirir o produto ou serviço, busca informações sobre esse produto, se ele degrada ou não o meio ambiente, por exemplo, se esse serviço vai ou não poluir. Então, nós temos, dentro do universo do consumo, os atos de impulsão e os atos que são de consciência. Maravilha? E dentro do mercado, dentro da publicidade, dentro das práticas comerciais, igualmente nós temos alguns princípios que norteiam esse mercado de consumo. Mas veja, o princípio, ou esses princípios, em verdade, eles estão inseridos dentro dos artigos do CDC. Então, a gente vai ver o princípio e o artigo respectivo. Então, você que está acompanhando em casa com o seu vade-mecum ou com a sua lei impressa, você vai, dentro de cada artigo, ticar ali o nome do princípio respectivo. Perfeito? O primeiro deles, claro, sempre vinculado à proteção publicitária, é o princípio da identificação da publicidade. Veja, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, o consumidor tem que saber quem é ou de onde veio essa publicidade. Tem que saber que aquela publicidade, por exemplo, ela recebeu um dinheiro para estar em determinado local. Quer ver um exemplo que está muito acontecendo agora? Muito, gente. Isso aqui é coisa da moda agora, ultimamente. Eu tenho litigado muito nesses casos. Por exemplo, você tem lá as blogueiras, perfeito, do Instagram. Aí a fulana, a blogueira ou o blogueiro coloca assim, produto tal maravilhoso. E aí os seguidores dessa blogueira vão incorporar aquele produto com ânimo de aquisição, dizendo, eu adoro essa blogueira é ótima, ela é linda, ela é bonita, enfim, inteligente, quero esse produto que ela usa também, porque eu me identifico com ela. Mas veja, quando ela exibe esse produto através da marca, isso é, muitas vezes, na maioria das vezes, uma publicidade. Só que ela, quando anuncia, ela não fala que é publicidade. Ela diz simplesmente o quê? Estou tomando esse iogurte hoje, nossa, que delícia. E aí ela mostra a marca, mostra o produto, induz o consumidor a achar que aquilo é algo incorporado na rotina de vida por escolha dela, quando, na verdade, ela é paga para exibir esse produto. Então, veja que, nesse caso, o consumidor deve saber que ela está ali sendo paga para exibir esse produto, que não se trata de um produto de escolha pessoal dela, é um produto cujo fornecedor pagou para que ela exibisse naquele canal de comunicação. Perfeito? Tanto é assim que, hoje em dia, se vocês pegarem as fotos de publicidade dos blogueiros, eles colocam assim, hashtag publi, para dizer o quê? Para dizer que eles receberam para estar exibindo aquele produto ali. Ou então, muitas vezes, no canto superior da tela do Instagram, por exemplo, já que eu usei o Instagram de exemplo, vai estar assim, parceria paga por tal coisa. Então, você tem ali a modelo ou a blogueira exibindo aquele relógio daquela marca, mas lá em cima, na tela, vai ter que indicar que
é uma parceria paga, ou seja, ela está recebendo uma grana para realizar essa publicidade. Ou seja, não foi por escolha dela que ela está usando aquele produto, até poderia ser, mas que ela está sendo paga para isso. Então, agora os consumidores eles têm esse direito de saberem quem é ou de onde veio essa publicidade. Perfeito? Da mesma forma, ainda dentro do universo da proteção publicitária, a gente tem a vinculação contratual da publicidade, que está lá no artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integre o contrato que vier a ser celebrado. Então, por exemplo, você está lá no mercado, tem um produto que está com a etiqueta do desconto. Você vai lá, pega o produto. Quando você passa no caixa para pagamento, o valor é o valor original, não é o valor com desconto. Ora, você, consumidor, tem direito a comprar esse produto pelo preço da exposição, ok? Então, é isso que o artigo 30 vem trazer para nós. Da mesma forma, nós temos o artigo 35, que trata das hipóteses em que o fornecedor se recusa a fazer isso. Então, ele vai dizer assim, não, dane-se que está ali, o preço é esse aqui e acabou. Nesse caso, o que vai acontecer? Bom, se o fornecedor recusar o cumprimento, o consumidor poderá, alternativamente, primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. Não, eu quero porque estava na gôndola do desconto. Ou aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, né, pelo mesmo preço, mais outro produto. Ou, terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, aqui, nesse inciso terceiro, é para a hipótese de quando o consumidor ele já adquiriu e ele só constata a diferença da publicidade quando ele vai fazer uso desse produto ou desse serviço. Perfeito? Aqui, simplesmente, eu tenho o resumo do artigo que nós acabamos de estudar. Maravilha? Temos também princípio da transparência da fundamentação da publicidade. Artigo 36, parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Ou seja, na veiculação da minha publicidade, eu tenho que trazer os caracteres exatos desse produto ou desse serviço, para que eu consiga tornar aquela mensagem publicitária verdadeira, fidedigna, né, que espelhe a realidade do produto ou serviço que vai ser colocado no mercado de consumo. Maravilha? Também temos, dentro do universo dos princípios, a inversão do ônus da prova. Então, veja, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, óbvio. Então, o fornecedor emitiu uma publicidade equivocada, que não está batendo com as características reais desse produto. Quem que vai arrumar? Óbvio que é o fornecedor. Então, aí nós temos inversão do ônus da prova. Tudo bem? Agora, já que estamos dentro do universo da publicidade, vamos conversar rapidamente sobre a publicidade enganosa. Maravilha? Na publicidade enganosa, de alguma forma, o consumidor ele é induzido a uma situação de erro que acaba fazendo com que ele adquira o produto ou o serviço. Lá no 37, parágrafo 1º, nós temos o conceito de publicidade enganosa. Veja, é enganosa? Guardem essa palavra. Qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário
inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, veja, natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e qualquer outro dado sobre produto e serviço. Perfeito? Então, todas essas palavras são chave dentro do universo da publicidade enganosa, tá? Então, isso aqui já vi sendo cobrado em prova, portanto, é algo que vocês precisam memorizar, tá? Vou decorar agora. Se agora for a véspera da sua prova, vai, né? Na semana da prova, 2, 3 dias antes da prova, você vai bater o olho nesses artigos que nós estamos conversando aqui, que você já vai arrebentar na sua prova, se for cobrado o tema do CDC. Perfeito? Essa responsabilidade pela publicidade enganosa, ela é objetiva. Ou seja, não importa ou não é necessária a comprovação da culpa do agente quando ele colocou essa publicidade enganosa no mercado. Ou seja, suponhamos que o fornecedor ele colocou uma informação falsa no mercado, que ele não sabia. Ele achava que aquele produto era essa descrição, perfeito, tinha tudo isso. Depois que a publicidade foi colocada no mercado, passado algum tempo, esse produto apresentou uma característica diferente ou que não tinha sido constatada quando a publicidade foi feita. Bom, nesse caso, publicidade enganosa, esse fornecedor, mesmo que ele tenha agido de boa fé quando ele colocou o produto no mercado, ou seja, mesmo que ele tenha achado que realmente o produto tinha aquelas características, dane-se. Se o consumidor se sentir lesado, esse fornecedor vai ter que ser responsabilizado objetivamente. Ou seja, dane-se se ele não sabia, dane-se se o consumidor não, me perdoem, se o fornecedor estava de boa fé. O que importa é ele colocou o produto no mercado com uma publicidade enganosa e ele precisa corrigir. Se essa colocação causou dano, ele vai ter que pagar. Não importa se no momento em que ele colocou, no momento que ele realizou essa publicidade, ela não era enganosa ou ele não sabia do engano. Importa que ele colocou e, portanto, ele tem que ser responsabilizado. Maravilha? Nós temos basicamente duas formas de publicidade enganosa. Uma delas é a comissiva, quando o fornecedor ele pratica uma conduta positiva no sentido de colocar no mercado de consumo essa publicidade. E nós temos a omissiva, em que o consumidor ele é induzido a uma situação equivocada em razão da omissão da publicidade com relação a determinada característica do produto. Então, por exemplo, suponhamos que tenha lá um fornecedor vendendo um produto, um pré-treino natural. Então, não tem produto químico nesse pré-treino. É um acelerador de metabolismo que o pessoal fica animadão para treinar, malhar, beleza. E aí, veja, na publicidade, ele diz simplesmente que esse pré-treino não vai acarretar nenhum dano à saúde. Nada. Quando, na verdade, esse pré-treino ele tem nos seus componentes, ainda que naturais, compostos, né, de substratos de planta que, por exemplo, para pessoas hipertensas vai fazer mal. Então, veja, a pessoa hipertensa viu a propaganda do pré-treino dizendo o seguinte, olha, totalmente natural, não faz mal para o consumidor. Então, ele acha o quê? Bom, se a propaganda está dizendo que não faz mal para ninguém, eu que sou hipertenso posso comprar. E aí, veja, essa omissão induziu essa pessoa hipertensa a uma situação de erro. Isso é publicidade enganosa pela omissão. Tudo bem? Então, essas são as duas formas. Agora, ainda dentro do universo da publicidade, a gente tem a questão da agência que veicula a publicidade. Então, veja, ela não é a fornecedora da publicidade, ela é o meio pelo qual essa publicidade foi veiculada. E aí nós temos muita discussão. Então, por exemplo,
no Facebook, tem lá uma propaganda de um produto que é uma publicidade enganosa. O Facebook responde junto com o fornecedor? Eu posso acionar o Facebook se, porventura, da aquisição desse produto pelo qual eu fui induzida falsamente a achar que era um produto bom para mim e me acarretou erros, vai responder? Ela responde, ele responde o Facebook? Temos muita discussão sobre isso, tá? Temos uma primeira corrente que diz o seguinte, olha, em razão do artigo 7º, o Facebook ele é responsável. Ele vai ser responsabilizado por essa publicidade enganosa, porque ele contribuiu para o evento danoso causado ao consumidor do produto. Olha lá, parágrafo único, artigo 7º, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, para essa primeira corrente, tanto o fornecedor do produto quanto o próprio Facebook iriam responder solidariamente. Agora, segunda corrente diz que não. Diz que o Facebook só seria responsável se nós demonstrássemos que ele agiu com culpa, porque não constatou e nem checou as informações básicas trazidas pelo produto que ele se comprometeu a veicular na rede dele. Então, veja, serão subjetivamente responsáveis. Mas, veja, nós vamos aplicar o Código Civil para essa corrente e não o CDC. Então, veja, pois concorreram para o dano, seja através de dolo ou culpa, por não serem fornecedores, ou seja, o Facebook não é dono do produto, não tem como a gente aplicar para ele o CDC, tá? Veja, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já temos algumas decisões no STJ recentes, né, 2019, nesse sentido, dizendo, olha, o Facebook ou o Instagram, eles não são fornecedores, então a gente tem que provar que esse sítio eletrônico, ele agiu de maneira imprudente ou negligente quando ele veiculou a propaganda ou a publicidade enganosa desse produto. Tudo bem, pessoal? Então, essas duas correntes são para você saber a título de curiosidade, porque, naturalmente, para uma primeira fase, é difícil que isso caia, tá? Mas, como muitos alunos sempre me perguntam, eu já trouxe aqui 5 minutinhos falando sobre isso, não matou ninguém. Maravilha? Agora, o 37, parágrafo 2º, ele traz para nós quando é que essa publicidade ela vai ser abusiva, ok? Então, veja, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória, de qualquer natureza discriminatória, a que incite a violência, explore medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, gente, esse conceito de publicidade abusiva, ela não cai em prova, ele não cai em prova, ele despenca, perfeito? Então, você precisa memorizar essas hipóteses. Para ficar mais didático, inclusive, eu trouxe para vocês aqui sobre a forma de itens, perfeito? Só para vocês terem na hora de memorizar. Aqueles alunos que gostam de fazer esqueminha, setinha, para você já colocar aí na sua parede de casa, que a essa altura deve estar cheia de papéis com esquemas de memorização. Tudo bem? A responsabilidade pela publicidade enganosa, como nós vimos, ela é objetiva, ou seja, ela dispensa dolo ou culpa para a sua caracterização. Essa é a regra. Lembrando que a responsabilidade dos fornecedores é essa. A responsabilidade do meio de comunicação pelo qual essa publicidade vai ser feita, a gente tem essa divergência na doutrina e jurisprudência. Maravilha, pessoal? Deu o timing da minha aula, dá uma seguradinha que a gente daqui a pouco volta. Clique lá.